o mundo. Criou o céu, a terra, as estrelas e o mar. E Deus fez o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E num esforço supremo para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé. Pastor Joaquim Gonçalves nos traz fé para vencer. Deus olhou dos céus e disse: Davi, você é um homem conforme meu próprio coração, possuindo todas as coisas. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Lá no céu vou descansar. Irmão Lucas Afonso cantando em Momentos no Tabernáculo da Fé. Nesta vida, quando sou tentado, eu clamo ao Senhor, pois alguém quer impedir que eu sirva, quer me destruir. Sei que em breve esse tormento acabará, Jesus já voltará, e em seus braços eu quero me entregar para descansar, descansar. Como vive uma criança, não vai ter mais sofrimento, nem sequer por um momento. Eu já posso até sentir dentro de mim
vale a pena recusarmos este mundo e viver para Deus. Deixar tudo aquilo que nos contamina e servir a Deus. Não é fácil, pois existe um tentador para nos impedir, colocando coisas vãs deste mundo para nos iludir. Clame a Deus com sua voz, Ele ouve o seu clamor. Mais um ponto pra você: já vencestes o tentador. Não se canse de clamar, Jesus vai te ajudar lá no reino preparado. Você vai descansar. Deus olhou dos céus e disse: Davi, você é um homem conforme meu próprio coração. Ouvintes, na mensagem Possuindo Todas as Coisas, nós encontramos estas realidades bíblicas de uma maneira revelada. São Paulo faz menção de Jesus Cristo, de Deus se humilhar até a morte e morte de cruz. De Deus se fazer homem, como mistério da piedade. Veja só, a constituição de Deus começa por simplicidade e humildade. Atributos, sendo ele a essência do amor. Se fazer homem. Jesus Cristo tem vários títulos na Bíblia Sagrada, mas Emanuel caracteriza exatamente o que ele era e o que ele é. Deus conosco. Deus não se envergonha de ser homem, de manifestar-se através do homem. Apanha um Davi e diz: você é um homem conforme meu próprio coração. Os críticos criticam a Deus e até, segundo o apóstolo São Pedro, escarnecem, blasfemam. Como se pode tomar um homem daquele para exemplificar, representar
o coração de Deus. Aí então começa a buscar o homem, os erros, as falhas de Davi. Mas o importante de tudo, o mais importante, é que Deus não muda seus propósitos para fugir das críticas, para evitar blasfêmias. Ele não muda nada. Tropece quem tropeçar. Para começar, ele é uma pedra, uma rocha de escândalo, uma pedra de tropeço. E quem tropeça nele vira munha. Eu estou citando a Bíblia. Então ele pode, ele é soberano. Ele estabelece as maneiras de se manifestar e sabe, escolhe a quem, através dos quais se manifestou e se manifesta. Então, no ponto essencial, nas coisas essenciais, nós vemos Deus em Davi. Nas suas altas. E lá nas suas baixas, como homem, nós vemos o homem Davi. Deus se manifestando em um homem chamado Davi. T.L. Osborne, muito conhecido no mundo pentecostal evangélico, declarou, está escrito, agora, no último século, Deus andou na terra novamente através de um homem chamado William Branham. Mas esse próprio homem, William Branham, nos traz a posição, ao conhecimento fundamental, que foi um homem ungido e agora é um povo ungido. Então, embora eu sendo o que sou como homem, você sendo o que é como homem, como mulher, você sabe que você tem um coração segundo Deus. Isso deveria arrebentar grades, abrir portas, romper montanhas. E cada um deveria explodir em alegria, em júbilo. Os homens vivem buscando motivos para se emocionarem. Mudança de ano, por exemplo, para mim, e de fato, é apenas uma mudança de calendário. Não tem nada a ver mais do que isso. Por uma questão de ordem, de roteiro social. Mas é motivo para beber, para pular, para extravasar na carne. Ora, o coração segundo Deus toma tudo que acontece em calendário como motivo para se emocionar em Cristo, em Deus. Se o mundo faz de uma maneira extravagante, pecaminosa, o justo deve fazer de uma maneira santa, de uma maneira
completamente oposta à do mundo. Davi dançou, gritou, deu glórias a Deus e rodou ao redor da arca. Porque a arca simbolizava exatamente o progresso de seu povo. A arca simbolizava que o povo estava desfrutando do que possuía. Em suma, era a presença de Deus. A esposa dele, orgulhosa, assentada ali em cima, sendo filha do rei Saul, disse: meu marido se embaraça, se confunde, se perde e se porta de uma maneira ridícula. Por qual motivo? Ele não teve que explicar nada para ela. Ele não discutiu o assunto. Todos sabem a consequência que houve por causa do orgulho dela. Ela não teve nenhuma semente de Davi. Como essa igreja mundana não tem a semente de Deus. Então, foi exatamente nessa bifurcação da sua vida que Deus olhou dos céus e disse: Davi, você é um homem conforme meu próprio coração. Por quê? Para começar, ele havia perdido todo o orgulho e foi tomado de um sentimento que a gratidão não envolvia só por benefício próprio, mas a gratidão era motivada essencialmente pelo benefício do seu povo. Porque a arca significava prosperidade, significava saúde. Tanto que aqueles pagãos, quando estavam com ela se fez maldição ali. Uma das doenças de maldição, hemorroida, como também lepra, sarna e essas coisas todas, e pragas. Não é outra coisa que está causando a arca no meio de um mundo pagão. O juízo temporário tem caído. E como Eva deu graças a Deus pela semente da serpente, o mundo religioso vive fazendo ações de graças por todos os acontecimentos, especialmente por mudança de ano. É isso que acontece, não é outra coisa. Ter um coração segundo Deus é ver como Deus, é ser revelado. A história sobre Torre afirma que o seu cocheiro ficou impressionado, intrigado, porque enquanto as luzes da cidade cintilavam e o povo rejubilava, dançava, soltava fogos e gritava, Torre chorava, lamentava. Porque Torre via que o seu povo estava perdido.
estava se alegrando não segundo o coração de Deus. Que coisa! Ele perdeu o orgulho. Davi perdeu o orgulho. E quando ele perdeu o orgulho, a sua mulher orgulhosa perdeu a sua semente. Isso, na Bíblia Sagrada, tem um significado tremendo. Porque ele, ainda que sendo genro do rei, ainda que sendo marido da filha do rei, ele não se escondeu de trás da cortina do palácio, em pompa, em orgulho, em posição social. Ele, de fato, foi ungido por Deus. E quando ele desceu lá, dançando, saltando, gritando, se alegrando, ele estava mostrando que, de fato, ele era rei. Que ele amava o povo e o povo o amava. Ele era o fruto do povo. Ele tinha o coração do povo. Porque tudo que Deus fez, tudo que Deus faz, é em função do homem, é em benefício do homem, é em benefício do seu povo. Não é para isso que um pai de família trabalha? Não é para isso que ele se desgasta, se emprega, se aplica? É em benefício do seu povo, da sua gente. Agora, ele não se importou com a censura, com a crítica. Ele sabia que estava em comunhão com o possuidor dos céus e da terra. E ali estava a palavra de Deus regressando, significando muito mais do que uma passagem de ano novo, de calendário apenas. Começava uma nova vida. As pragas ficaram lá com os filisteus. E Davi, então, estava tão feliz que dançou, que se alegrou. O que acontece perfeitamente, exatamente, com todos os filhos de Deus, pois todos os filhos têm coração segundo Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela Caixa Postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, esta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Semei a semente, se na primavera reguei-a com lágrimas, choro e dor, mas outro talvez ceifará o meu trigo com gozo, trazendo
ao Senhor. Vez após vezes a minha alma sente angústia e choro do semeador, mas o que semeia, tanto como que ceifa, terão recompensas das mãos do Senhor. O ceifeiro recolhe com gozo os frutos, nem sempre sabendo a dor que custou. Para quem trabalhou tanto no sol ou chuva e com paciência a semente plantou, vez após vezes a minha alma sente angústia e choro do semeador, mas o que semeia, tanto como que ceifa, terão recompensa das mãos do Senhor. Vez após vezes a minha alma sente angústia e choro do semeador, mas o que semeia, tanto como que ceifa, terão recompensas das mãos do Senhor.